Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto de atualidades no final de 2025, na virada de 2026. A galerinha que vai fazer concurso aí de atualidades com questões que abordam conhecimentos básicos e também algumas notícias. Na aula de hoje, lembrando que nós teremos aproximadamente 10 horas de aulas aqui gratuitas toda segunda-feira às 19 horas. Vamos estudar, gente, primeiramente, aspectos básicos, o conhecimento básico sobre economia e, no segundo momento, nós vamos ver algumas notícias da nossa economia do estado do Pará e principalmente do Brasil. Aqui nós temos, gente, evoluções em sistemas econômicos. Nem sempre nós vivemos nesse capitalismo que nós conhecemos agora no século XXI. Lá, muito antes de Cristo, nós tínhamos um modo de produção que era o escravismo. O escravista. O escravo era a base da sociedade. Tudo girava em torno do escravo, do escravizado, melhor dizendo. Já lá por meados do século 9, 10, vai começar a se construir o sistema feudal, onde tudo é baseado no trabalho do servo, na relação entre senhor e vassalo, e por aí vai. Você estuda os príncipes, os castelos, os nobres, com certeza vocês já viram isso alguma vez na história da vida de vocês. Já em meados do século XIV para o século XV, nós temos o surgimento do capitalismo. Esse capitalismo que nós podemos dividi-lo em três partes: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Então, hoje, gente, a base econômica da nossa sociedade mundial é o capitalismo. Professor, o que é o capitalismo? Gente, lembrando que nessas aulas aqui eu estou tentando abarcar toda a galerinha que vai fazer concurso para a prova de Orem, por exemplo, para a prova de Viseu, no estado do Pará. Temos que tratar aqui, gente, do nível fundamental, do médio e também do superior. Você que me ouve aí, que é do ensino superior, eu tenho certeza que você tem total domínio do que eu estou explicando nesse primeiro momento da aula, mas no segundo momento você vai ver que o negócio vai aprofundar. Então fique aí até o final, deixe seu like e inscreva-se no canal, ok? O capitalismo é um sistema econômico baseado em quê? Na propriedade privada, nos meios de produção. Os meios de produção pertencem a uma minoria. O que são os meios de produção, professor? São aqueles meios que geram riqueza, são aquelas ferramentas, aqueles instrumentos que geram a concentração de renda. Se você é dono de uma fábrica, se você é dono de máquinas, se você é dono de terras, você tem a propriedade privada desses meios de produção. Hoje, com o mundo virtual também, né, gente, nós temos ali meios de produção ligados à internet 2.0, a alta tecnologia no século 21. Né? Então, por exemplo, o Mark Zuckerberg, o dono lá da Meta, Facebook, não é dono propriamente dito de um espaço materialmente falando. Então, ele tem ali uma certa propriedade intelectual, tudo isso visando o quê? O lucro, tanto a Terra quanto o mundo virtual, né? Então nós temos aqui, gente, no século XV, principalmente, o capitalismo comercial, o capitalismo das grandes navegações, o capitalismo marcado pelo projeto e processo de colonização. Foi a partir daí que começou toda a desgraça para nós, povos originários, para os indígenas, para as populações quilombolas, etc. Né? Inclusive, a diáspora africana vai ser ocasionado dentro desse recorte temporal aqui. O capitalismo industrial, vinculado com a indústria, você não deve esquecer que a industrialização ela começou no século XVIII na Inglaterra.
através do desenvolvimento de máquinas a vapor. Esse primeiro processo de industrialização ele vai ser focado na indústria têxtil, na indústria de tecidos. Chegamos no capitalismo financeiro, que é o capitalismo que vigora hoje, logicamente, com muito mais modernidade, com muito mais informeios, né, muito mais vinculado à questão de transmissão de dados, graças à internet muito mais rápida, muito mais veloz, a internet banda larga. Mas aqui, gente, no século XIX para o século XX, nós temos o capitalismo do liberalismo econômico, né? O liberalismo que dizia que a economia deveria funcionar por si só. Esse capitalismo vai se aperfeiçoando, né? Empresas serão colocadas para serem negociadas e vendidas na bolsa de valores, e tudo isso vai levar ao farelo, como nós falamos no Pará, em 1929, com a crise de 29, né, com a queda da bolsa de valores de Nova York. Então a economia passou por todo esse caminho. Década de 70 nós já temos a construção do neoliberalismo, né? O neoliberalismo que apoia aqui, né, uma relativa intervenção do Estado na economia. Então, com o avanço da globalização e do neoliberalismo, o papel do Estado tem sido reavaliado, ou seja, quanto menos presente, melhor para o capitalismo. Alguns defendem que o Estado é uma entidade em declínio, outros que ela tem um papel importante. Eu não vou entrar no mérito da questão, gente, porque é uma questão muito polêmica, filosófica, histórica, e isso não vem na tua prova, tá bom? Então, alguns dizem que o Estado deve atuar de forma mais intensa na nossa sociedade, outros não. Esses que dizem que não é o neoliberalismo. Aí veio a pandemia e mostrou, né, gente, de forma muito nítida a importância ainda muito grande que o Estado tem na sociedade mundial. Se não fosse o Estado, muita gente tinha morrido, muita gente morreu, logicamente, né? Muita gente tinha falido, ok? Então, o neoliberalismo, gente, ele prega que alguns setores da economia não tem que ficar na mão do Estado, como o setor de transporte, de telecomunicação, né, setores de mineração. Quando nós falamos em neoliberalismo, geralmente nós falamos em privatizações. Algumas empresas foram privatizadas, como o Sistema Telebrás, a Vale do Rio Doce, alguns bancos. Você que me ouve de São Paulo, que tem 35, 40 anos, lembra da privatização do Banco do Estado de São Paulo? Então, isso foi uma lógica implementada no Brasil, a partir do governo Collor, né? O neoliberalismo ele já vai chegar um pouco mais tardio no Brasil, ali no início da década de 90. Inflação. Professor, o que é inflação? Vamos começar pelo básico, tá? Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. O aumento, o valor ali, o preço, né? Vinculado ao nosso salário, ao que a gente ganha. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preços, o IPCA e o INPC. O que é o IPCA? O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. E o NPC ele já não é tão amplo, porque ele abrange ali um estudo entre 1 a 5 salários. Então, como o próprio nome está dizendo do IPCA, é um índice, é uma pesquisa, né, que engloba uma parcela muito maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida. Então, gente, vocês têm que estar atentos para isso aqui. O custo de vida, logicamente, ele está vinculado às classes sociais, né? Quando a inflação aumenta 1%, quem ganha um salário mínimo sente, né, de forma muito mais expressiva. Quem ganha 1.518. A projeção agora, gente, é ter um aumento de 7%, tá? Para o salário mínimo e ele chega ali na casa de 1.631. Então, um aumentozinho aí acima da inflação esperada, que é cerca de 5%
nesse ano de 2025. Então, gente, uma coisa é você que ganha R$ 1.518 quando a inflação aumenta 1%. Você vai sentir muito. Outra coisa é esse 1% quem ganha 15 mil por mês. Outra coisa é esse 1% já na conta do supermercado do Neymar, né, da Gisele Bündchen e do Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo nem mora aqui. Mas você entendeu, né? Dos multibilionários. Então, esse 1%, a gente pensa que os números são exatos, né? Os números falam por si só. Nem sempre acontece isso, gente, na análise econômica, tá, gente? Falo com propriedade, porque estudo isso há muitos anos. Eu também sou professor de atualidades do mercado financeiro, tá? Dou aula, inclusive, para a galera que faz concurso para bancos. Então, continuando aqui, olha, a inflação acumulada em setembro de 2025, isso é setembro, nós temos aqui uma inflação de 5,17, né? Então, é uma inflação um pouco maior do que nos últimos anos, mas não tão assim assustadora, né? Para a gente que estuda história, gente, a gente lembra de uma inflação aqui, se não me falha a memória, 1994, 93 para 94. A inflação, gente, no ano era de, segure-se na cadeira, 4.000%. Então hoje a inflação está entre 4 e 5% no Brasil, né? Ao ano. Então a inflação, graças a Deus, está controlada. Então tá aqui, a inflação nos últimos 12 meses fecha em 4,68. Isso em outubro, tá? Mas o que eu quero salientar para vocês aqui, gente, no slide anterior, aqui é setembro, tá? 5,17. Em outubro era 4,68. Mas eu quero que vocês observem de como é uma queda significativa, tá? Você tinha aqui, olha, em março de 2025, 5,28. Em abril de 2025, 5,53. E aí você tem uma tendência de queda, tá? Até aqui outubro, setembro. Agora está aumentando um pouquinho. Bora ver em janeiro como é que isso vai estar, né? Então aqui, gente, eu trouxe uma perspectiva histórica da inflação para vocês observarem. Olha, aqui a meta, né? E aqui a inflação real. Então vamos pegar a inflação real. Então aqui, filho de Deus, 2016, 6, 17, 3, 13 e pouquinho, e aí veio a pandemia. 4, 4 e chegou, gente, a uma inflação aqui absurda, né? De total incompetência em 2021 dos nossos governantes, do Banco Central, entre outros elementos, em 10%. É inaceitável, tá, gente? Uma inflação de 10%. Em 2024, nós tivemos aqui uma inflação de 4,83%. Isso aqui, gente, é afetado pelo aumento da conta de energia elétrica, da cesta básica, do combustível, da escola particular dos nossos filhos e assim sucessivamente. Beleza? Taxa Selic. Vocês aí do ensino médio, galera, vocês do ensino superior, isso aparece na tua prova. O que é a taxa Selic? Traduzindo, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Professor, traduz de novo que eu não entendi. Gente, é uma referência. É a taxa básica. Ela é a base dos juros para o mercado brasileiro, para a economia brasileira. Aqui em novembro, gente, a taxa está no absurdo de 15%. Tá? Lembrando, tá, gente? A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado por quem? Pelo Banco Central, para tentar controlar a inflação, para tentar diminuir os preços.
é um remédio muito forte. Sabe quando você está com, vamos supor, um problema no estômago? Aí você tem esse problema, você quer um remédio, toma um remédio. Só que o remédio é muito forte. Você resolve o problema do estômago, mas você cria um problema no seu rim, né? Então, às vezes, gente, muitas das vezes, essa taxa muito alta aqui, gente, ela traz alguns probleminhas para a economia brasileira. Mas agora, em 2025, nós estamos resistindo a esses problemas. Então, professor, eu não entendi o que é a taxa Selic. Gente, quando você vai financiar algo, o banco ou os bancos, o mercado financeiro, eles olham para essa taxa aqui. Você vai financiar uma moto da Honda. Então a Honda olha para essa taxa. Ah, quanto é que está a taxa no Brasil? 15%. Beleza, eu vou vender a moto para aquele bestão com taxa de 18% ao ano. E se a inflação, se a taxa Selic, perdão, tiver 5%? Ah, a taxa Selic no ano no Brasil está em 5%. Fechou o ano em 5%. O cara do banco, ele não é nada bonzinho, ele vai colocar aqui brincando um 10%, né? O dobro. Mas 10% com certeza, gente, é menor do que 18%. Então, quando você vai comprar um carro financiado, quando você vai comprar uma casa, no Minha Casa Minha Dívida, quando você vai comprar uma geladeira no carnê, ainda tem um carnê, né? De grandes lojas aí e tudo mais. Tudo é interferido pela taxa Selic. Só que quando a taxa Selic está muito alta, gente, ela fica muito boa para os investidores, que ganham juros em cima de juros. Inclusive, durante muito tempo, eu critiquei a taxa Selic, continuo criticando, só que eu desisti e acabei virando investidor há alguns anos para ganhar uma graninha aí no mercado financeiro, né? Negócio bem básico, bem legal. Qualquer dia eu gravo uma aula ensinando vocês aí, qualquer R$ 300 já dá para começar a investir no mercado financeiro. Então aqui, gente, está mostrando um esqueminha, né, de como o Banco Central age para poder controlar a inflação, né? Então aqui, taxa Selic, quando sobe, os juros cobrados nos financiamentos e empréstimos de cartão de crédito ficam mais altos. Isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Então, quando a taxa sobe, né, isso aqui fica mais alto. Empréstimos, cartões e financiamentos. Isso desestimula o consumo. Quando a taxa cai, né, pegar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessa operação ficam menores. Com isso, o consumo ele é o quê? Estimulado. Mas se o consumo for estimulado demais, a inflação aumenta. Então existe uma relação direta no Brasil entre taxa Selic e inflação, ok? O Comitê de Política Monetária, o Compom, é o órgão do Banco Central formado pelos presidentes e diretores que define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia. Então, essa reunião para decidir, tá, gente, é a cada 45 dias, lá do Banco Central em Brasília. As reuniões normalmente ocorrem em 2 dias seguidos e o calendário de reuniões de um determinado ano é divulgado até mês de junho do ano anterior. Os membros do Copom assistem a apresentações técnicas do corpo funcional do BC, que tratam da evolução e perspectivas da economia brasileira e mundial. Eles dão, gente, um panorama de como está a economia no Brasil e no mundo, e aí os membros do Copom decidem. Olha, vamos diminuir a taxa de 15 para 14,75, para 14,5. Não, o Trump quer fazer guerra com a Venezuela. Ah, isso vai afetar o petróleo. Então, bora aumentar a taxa de 15 para 15,25. Então, gente, essas questões geopolíticas e também internas aqui no Brasil interferem, né, na decisão do Copom, tá? Aqui o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, né, foi nomeado inclusive aqui no governo Lula já e de vez em quando é criticado pelo próprio governo Lula. Então você observa aqui, gente, uma evolução da taxa Selic, né? Em 2024, ela estava em 10%.
Aqui em 2023 estava em 13, né? E aqui em 14. Olha aqui na pandemia, 2%. Durante a pandemia, ninguém queria comprar nada, né? Ninguém queria financiar nada. Muita gente só queria respirar, né? Muitos milionários ganharam muito mais dinheiro aqui, gente, nessa tragédia, tá? A galera tava vendendo tudo, né? Para poder, às vezes, pagar seus funcionários, né? Os pequenos empresários. Então, aqui era um momento interessante de você financiar algo, né? Mas bem difícil naquele contexto. Nós vivenciamos a história, às vezes a gente não tem essa noção. Então você vê aqui, gente, né, uma taxa de juros de 7 em 2013, 14, 2, 13, 10 e hoje está num absurdo de 15%, né? Aqui, gente, nós temos uma tabela para você observar como são absurdas as taxas de juros no Brasil. Aqui descontada a inflação, né? Maiores taxas de juros reais no mundo. Adivinha quem está em segundo lugar? O Brasil. A gente perde somente para Turquia, né? Então aqui eu trouxe alguns referenciais, gente, de outras taxas de juros de países que são importantes no mundo, como a China, como a Rússia, como o México, África do Sul. Gente, olha a taxa de juros, gente, num país de primeiro mundo aqui, como a Suécia, 1,4. Meu sonho, né? Uma taxa de juros de 1,4. Aqui, descontando a inflação, é de 10 aproximadamente. Olha a Índia, 4. Isso acaba muitas das vezes, gente, inibindo o investimento de grandes empresários no Brasil. PIB. O que é PIB? O Produto Interno Bruto, a somatória de todas as riquezas produzidas no Brasil. O PIB, gente, cresceu 3,4% em 2024 e fechou o ano em 11 trilhões. Tá, gente? Cuidado, pessoal do ensino fundamental, ensino médio, isso é cobrado em prova, tá? Ele vai colocar lá 1 trilhão, 11 milhões. Não, tu não vai colocar 11 milhões. 2 bilhões, 5 bilhões. Eles vão colocar, gente, números bem absurdos. E o maior, provavelmente, na alternativa, ele vai colocar ali o 11. Aproximadamente 11. Então, infelizmente, você tem que memorizar. Aqui você vê de como a economia brasileira tem alguns pontos positivos em relação ao PIB. Tá? 2021, 4,8, 2022, 3, 3,2, 3,4. Então a economia brasileira está crescendo. Se você for somar aqui, né? 3 vezes 4, 12, 16. Então nós temos aqui aproximadamente 17% de crescimento econômico nos últimos 4 anos. Então bora ver como é que vai acontecer aí, como é que vai fechar o ano de 2025. Tu pesquisa isso, tá, gente? Você que vai fazer prova em janeiro, dá uma analisada nisso. Aparece uma notícia no teu Instagram, aparece a notícia lá no YouTube. Ah, o PIB do Brasil em 2025 foi tantos. E aí tu dá uma olhadinha nisso que vai te ajudar com certeza na hora da sua prova. Em 2024, nós tivemos uma queda no setor da agropecuária. Aqui, gente, nós temos o PIB sobre setores, né? Setor primário, secundário e terciário, né? Primário, indústria secundário, terciário é o de serviços. Deixa eu só apagar aqui. Então, bora pegar, gente, 2024, tá? Que é o nosso ano de referência. Indústria em 2024 cresceu ou teve uma decadência? Cresceu 3,3%. Serviços, crise, decadência ou crescimento? Crescimento 3,7%. E aí você já compara, presta atenção. Eu estou analisando aqui 2024.
Uma coisa, gente, que você tem que ter a competência, a habilidade na sua prova é de saber ler e interpretar gráficos. Por isso que eu coloco muito aqui na apostila. Depois eu vou mostrar para vocês a apostila que eu estou vendendo. Quem quiser comprar, quem puder comprar, é só entrar em contato aqui pelo número do professor, pelo Instagram. Você compara aqui, olha, 3.3, 3.9. Qual é o maior? 3.3 ou 3.7, perdão, 3.7, beleza? 2024, agropecuária, menos 3. Então não houve crescimento, houve crise. Tá? De todos os setores, quem mais cresceu? O serviço. Indústria cresceu? Cresceu, né? Mas não tanto quanto os serviços. Ok? Tá aqui, olha. Na indústria, o destaque positivo foi na construção, com alta de 4,3%. Houve crescimento em todas as atividades que compõem os serviços: informação, comunicação, comércio, atividade financeira, tudo isso é o setor de serviços. E vamos aqui para a economia paraense, né? Uma informação novinha que eu consegui aqui para vocês. 14/11/2025, né? PIB do Pará alcança 254 bilhões no ano de 2023. Professor, 2023? Sim, são os dados que nós temos, tá? Aqui nós temos uma instituição oficial que trabalha junto com o IBGE, a FAPESPA, ela trabalha com pesquisa e estatística. Divulgou agora em 2025 o balanço de 2023. Então, às vezes, demora um pouquinho. Tá bom, gente? Um crescimento de 7,8%. Desempenho positivo dos setores agropecuário e de serviço no valor representa um crescimento de 7,8% em comparação ao ano anterior, ou seja, 2022. Aqui estamos analisando 2023. O setor agropecuário cresceu 23%, tá? Então guarda isso na tua cabeça. O setor agropecuário 23%. A pecuária se manteve firme, representando o segundo maior rebanho bovino do Brasil. Já o setor de serviço atuou como líder na economia estadual. Então, assim como nós vimos lá no PIB do Brasil, nesse dado do governo do estado do Pará, você observa também o setor de serviços com um crescimento expressivo, como sendo o líder aqui no PIB. O setor industrial, 28%, contribuiu aqui 28% com o PIB do estado do Pará. Beleza? Então a agropecuária aproximadamente 23%, indústria 28% e serviço 58%. Então é muito importante para a economia do Pará, o setor de serviços em 2023. Ok? Aqui nós temos, gente, uma perspectiva do PIB nacional 2022-2023 do IBGE. Quem lidera? O Sudeste. Tu tem que saber disso daqui. Depois do Sudeste, vem quem? Vem quem? Vem quem? Vem o Sul. Então, gente, primeiro o Sudeste e depois Sul, os que mais contribuem para a produção de riquezas no Brasil. Não quer dizer que essas riquezas fiquem no Brasil, tá, gente? Não quer dizer que essas riquezas são distribuídas ao povo brasileiro. Por isso que para a gente analisar se um país está indo muito bem, uma região, um estado, hoje nós utilizamos muito mais a questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas isso eu vou trabalhar na aula de sociedade. Beleza? Aqui nós temos, né, os estados que lideram o ranking nacional. Em 2023, bora pegar aqui 2023. Nós temos São Paulo liderando, depois vem Rio de Janeiro, Minas Gerais e o estado do Pará está em 12º. Beleza? Então tu tem que saber isso para sua prova. Exportações. Exportações do Pará. Tá?
O Pará manteve sua relevância no comércio exterior em 2024. Aqui já são dados referentes ao ano de 2024, tá bom, gente? Ficando entre os 3 maiores exportadores do Brasil. O Pará consolidou sua posição de liderança na região norte. Então, quem mais exporta no norte do Brasil é o Pará. Destaque, né? O resultado da balança comercial paraense em 2024 foi impulsionado pelo setor o quê? Mineral, tá? Embora apresentamos ali em alguns momentos uma queda. Quando se fala em exportação, você tem o minério de ferro como um grande destaque no estado do Pará. Então, o minério, a mineração, é responsável por 84% do total exportado pelo nosso lindo e maravilhoso estado. Então, a mineração está muito à frente dos outros setores. Nós temos aqui a soja, a carne também sendo muito importante para nossas exportações. E a nível de município, né, o grande destaque aqui em 2024 é Canaã dos Carajás, logicamente por conta da mineração. Então, o estado do Pará ele exporta muito ferro, muito alumina, né? O Pará é muito rico em bauxita e tudo isso está vinculado a essas exportações paraenses, principalmente para a China. Mas não te esquece, olha só essa nova tecnologia. Professor, o meu celular virou um espelho. Nova tecnologia. O meu computador virou um espelho. Não, professor, o que é isso? Isso aqui é só para te lembrar da pecuária, o quanto ela é importante, tá? Bem aqui, olha, bem aqui. A pecuária se manteve firme, representando o segundo maior rebanho do país. Tem São Félix do Xingu, que tem o município, né, tem mais boi do que gente. Então, pecuária também é um destaque para a economia do Pará. Aqui, gente, adentrando aqui aos municípios, né, eu trouxe aqui alguns exemplos para você perceber que a maioria dos municípios que lideram no PIB do estado do Pará são vinculados à mineração. Em muitos casos mesmo, Belém não é o maior PIB do estado. Então fica ali numa variação. Paropebas, Canaã dos Carajás, eles ficam trocando entre primeiro e segundo lugar e Belém fica geralmente em terceiro. Dados fechados que nós temos, segundo o próprio governo do estado do Pará, que emitiu essas informações em 2023. Professor, 2024, 2025, eles não estão trabalhando? Estão trabalhando nesses dados de município, tá? Porque isso tem que ser calculado município por município. Então é muito difícil para a galera da estatística. Então nós temos dados de município por município em 2021, dados publicados somente em 2023. Beleza, galerinha? Aqui é ranking por município. E agora, gente, chegamos naquela segunda parte da aula que nós vamos falar sobre as notícias. Então, na primeira parte da aula eu te dei conhecimentos básicos, né, sobre economia no mundo, economia no Brasil e no estado do Pará. E agora nós vamos abordar aqui algumas notícias, porque muitas das provas, por exemplo, do Cetap, da Fundação Cetap, para a galerinha que vai fazer a prova em Viseu, em Orem, são questões noticiosas. Então, por isso, eu destaco nesse segundo momento algumas notícias que eu acredito ser importantes. Menor desemprego na história esconde aumento da taxa em 8 estados. Então, nesse segundo semestre de 2025, o governo federal, principalmente, comemorou muito, gente, as baixas taxas de desemprego no Brasil, né? E aí, no mês de setembro, você tem a grande notícia de um número fechado na casa dos 5%. Agora, gente, dá para ver o copo meio cheio e meio vazio, né? É muito legal a taxa lá embaixo? Com certeza, né? Isso é
uma forma de mensurar como a economia brasileira ela está num caminho relativamente bom. Logicamente que precisa muita coisa melhorar. Mas, gente, a taxa de desemprego que já chegou lá na casa dos 10%, muitas das vezes, ela tá baixa porque muita gente também desistiu de procurar emprego, tá? Muita gente não quer mais saber de ser CLT, já abre o seu pequeno negócio, né? Já trabalha como MEI e por aí vai. Só que, segundo a notícia, nós temos algumas taxas altas em 8 estados brasileiros, né? Aumentou em alguns dos estados, no restante diminuiu, mas você vê também, gente, que o aumento não é tão grande. É uma variável não tão significativa. Então vamos pegar aqui, por exemplo, Alagoas. A taxa era de 7,5, foi para 7,7. Então não foi algo tão expressivo assim, né? São Paulo, 5,1 para 5,2. Agora Rondônia já foi um pouco maior, né, gente? 2,3 para 3,6. Amapá, também uma taxa maior. O pessoal do Amapá aí, gente, está esperando ganhar muito dinheiro com a exploração da margem equatorial, né? A questão da energia, da exploração de petróleo. Então você vê aqui, gente, eu peguei um recorte 2021, só para vocês terem uma ideia. 2021, você tem aqui uma taxa aproximadamente 14, 15%. Então é uma taxa, gente, muito elevada, tá? E aí ficou aqui na casa dos 12, vai diminuindo, olha. 10, em 2023, 7,4 e agora nós estamos em 5, né? Aquilo que eu falei. Nós podemos ver um lado positivo e também temos um lado negativo. Mas eu acredito, gente, sendo um pouquinho otimista, que é muito mais positivo. Tá? Isenção de IR para quem ganha até 5 mil segue para a sanção do presidente Lula, né? 5 de 11 de 2025. Eu lembro como se fosse hoje as postagens quando Lula ganhou as eleições, dizendo que ele iria taxar quem ganhava a partir de R$ 2.000. Cara, como o poder das fake news ainda é muito expressivo, infelizmente, na sociedade brasileira, né? Em nenhum momento, gente, nenhum presidente, né, nos últimos 20 milhões de anos no Brasil falou que ia aumentar o imposto de renda para quem ganha R$ 2.000. De 1994 até os dias de hoje, nenhum presidente falou isso. Então tem gente que acredita, né, em muita mentira, infelizmente. E tá aí, gente. Felizmente, né, vai sair, né? Então, o Senado aprovou um projeto de lei que isenta imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000 por mês. E reduz a alíquota para salários de 5.000 a 7.350. Então, estamos ali em busca de uma justiça, podemos dizer, uma justiça tributária. Para compensar os cofres públicos, porque vai haver perda, né, de arrecadação, a proposta aumenta a taxação de altas rendas a partir de 600 mil anuais. Então, você aí que está me ouvindo, que ganha 600 mil, vai ficar chateado com essa medida, né? O texto segue para a sanção do presidente da República, o projeto de autoria da presidência da República. Isso aqui foi uma promessa de campanha, né? Chegou ao Congresso em março desse ano. Para Renan, né, o Renan Calheiros, a medida é uma das mais aguardadas nos últimos anos. Atualmente, a isenção do IR alcança apenas quem ganha até 3 mil e pouquinhos reais, né? 2 salários mínimos, tá? Já que o salário é 1.518, né? Lembrando, a previsão, tá, gente? A galerinha do ensino fundamental, do ensino médio, tem que saber essa previsão. É que vai ser 1.631, tá? 1.631. Olha esse 6 aqui todo torto, meu Deus do céu.
mas por eu estar fazendo de todo torto, tu não vai esquecer se aparecer na tua prova. Que representa um aumento de 7,44%, se não me falha a memória. Então, a previsão, gente, é que aumenta aqui 7%, né, o salário mínimo. Muito bom, tá, gente? Já que, como nós já vimos, não é o ideal, claro, que a inflação ali está na casa dos 5%. Então, é 2% a mais acima da inflação. Quem ganha um salário mínimo não é muita vantagem, mas imagina, gente, quem ganha 10 salários mínimos. Já dá para comprar a cervejinha bacana no final de semana, né? Altas da bolsa. Bolsa de Valores, Ibovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, fechou junho aos 38 mil pontos, acumulando uma alta de 1,3% e de 15% no primeiro semestre. De novo, como já falei para vocês, a minha formação é em história. Então eu tenho uma memória histórica bem bacana. Eu lembro um ex-ministro da Economia dizendo que em 6 meses a gente ia virar Cuba, e em 1 ano e meio a gente ia virar Venezuela. Olha aí, gente, né? Não é nem a classe média, são os ricos brasileiros ficando mais ricos, mais felizes com o governo atual, né? Então aqui eu trouxe alguns recortes para você ver o quanto a Bolsa de Valores está crescendo. E isso representa o relativo sucesso da economia brasileira. Porque se a economia brasileira estivesse ruim, seriam sucessivas quedas. Lembrando, tá, gente? É normal a bolsa subir e descer, subir e descer, subir e cair. Agora não pode só ser caída, 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 caída. Isso é um sinal que a economia de um determinado país está muito precária, pior do que o meu papão na zona de rebaixamento. O Ibovespa avançou nessa segunda-feira e assegurou o quarto mês com sinal positivo. O Ibovespa fechou em alta de 1,45, mais 138 mil pontos. Então você vê várias e várias notícias positivas mês a mês. Com 12 recordes seguidos, a Bolsa Brasileira encerrou 15 pregões consecutivos de alta. Essa foi a maior sequência de valorização da Bolsa Brasileira desde 93 e janeiro de 94, quando o Ibovespa cresceu 19 vezes. Então já subiu, gente, aproximadamente 15 vezes, com alta de 7,82 em outubro. A Bolsa Brasileira subiu 29,8% em 2025. Então, gente, quem investiu dinheiro na Bolsa de Valores ganhou uma grana muito bacana, tá? Invistam, gente. É muito fácil investir na bolsa, tá? Falo por experiência própria. Atualmente eu não estou investindo mais em na bolsa de valores, né? Eu estou investindo num sistema de previdência privada, mas é muito bom, cara. Tu consegue com 300 conto por mês, né? Tu investir na Caixa Econômica, tu pode investir no Magalu, tu pode investir numa empresa de energia elétrica. É muito fácil, né? Muitas das vezes não precisa você saber muito sobre isso. Você pode inclusive delegar isso, né, a empresas que trabalham com isso. Inclusive, né, a Caixa Econômica, eu recomendo muito a Caixa Econômica. E aí de vez em quando tu liga lá pro carinha e tu pode dizer o que ele faz com a tua grana, tá? Teu gerente de investimentos. Então não tem muito segredo, tá, gente? E quando você investe na bolsa de valores, você investe pensando aí, gente, nos próximos 4 anos, nos próximos 8. Bolsa de valores, gente, não é investimento de curto prazo, tá? A bolsa cai após 15 altas seguidas e interrompe sequência de recordes. Uma, uma notícia já no mês 11, né? Mês de novembro. O dólar fechou a 5,30. O principal fator que fez a bolsa cair nessa quarta-feira foram as ações da Petrobras, as mais negociadas,
que recuaram por causa da queda do preço internacional do petróleo. Então, uma hora, gente, é normal, como eu falei para vocês. Sobe, cai. Só que já tivemos ali uma sequência muito positiva de crescimento, que é um sinal do relativo sucesso da economia brasileira nos últimos meses. Trump reduz tarifas sobre o café, carnes e frutas, produtos exportados pelo Brasil. Então muita gente estava desesperada, arrancando os cabelos por conta das tarifas de Trump. Logicamente, gente, que essas tarifas representam prejuízos sistemáticos para o Brasil, mas não foi toda aquele apocalipse que a galera da economia acreditava, né? O mercado acreditava. É interessante quando a gente vê os economistas falando, né? O mercado está tenso, o mercado está nervoso. Parece que o mercado ele é uma pessoa, né, gente? Parece que o mercado ele é um ser humano. Muito interessante essas abordagens, né? O mercado, na verdade, é o sistema capitalista e são os especuladores, né? Os Estados Unidos reduziram, essa notícia é do 14 de 11 de 2025 do G1, tá? Os Estados Unidos reduziram as tarifas de importação em cerca de 200 produtos alimentícios, incluindo café, carne, açaí e manga. Para o Brasil, as taxas caíram de 50 para 40, né? Então caíram ali 10%. O ministro da Agricultura esclareceu que a ordem abrange apenas as chamadas taxas de reciprocidade, impostas a diversos países pelo presidente Trump em abril. No caso do Brasil, elas foram de 10%. Aí. Então, gente, os Estados Unidos, ele taxou o Brasil e um monte de países em 10% no começo do ano. Depois ele aumentou para 40%. Então, somando tudo, ficou 50%. E agora ele reduziu 10%, que na verdade representa o que agora? 40%. Entenderam essa matemática aí? Então estamos ali com 40% de tarifas. Olha ele anunciando aqui no começo do ano, de forma muito louca aqui. Ele colocou no mesmo pacote China, Vietnã, Taiwan, Japão, Índia, Indonésia. Olha só, gente, como não foi somente no Brasil, tá? Aumentando aqui 60, 90, 60%, 50%. Malásia aqui, mais de 40%. Então, foi um ataque geral, tá? E aí entrou aquelas questões políticas de proteger ou não o ex-presidente do Brasil, tá bom? Então aqui eu estou aumentando aqui para você ver como não foi somente ao Brasil. Depois ele veio com um discurso para cima do Brasil, né? Alguns setores do agro brasileiro, como do café, esperavam que a tarifa fosse zerada. Mas as negociações continuam, tá, gente? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se encontraram na última quinta-feira para discutir o assunto. O Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, né? Então o café está muito caro lá, a carne está muito caro. Então nós temos aqui, só para vocês observarem, um café a 12, bora arredondar aqui, a 12 dólares, vezes 5,30, um pacotinho de café lá, pacote médio, né? R$ 63, né? Tá muito caro, né, gente? Muito caro. E eles estão pressionando politicamente o Trump para reduzir, né? Porque o mercado ele cobra também o presidente, né? O suco de laranja e a castanha do Pará, por exemplo, que foram taxados, agora já foram isentos, tá? Aqui, gente, eu destaco, né, o ministro das Relações Exteriores, né, Mauro Vieira. Então você tem que saber, gente, o nome desses políticos aí, tá? Isso é importante para a tua prova. O ministro da Justiça, por exemplo, Ricardo Lewandowski. O ministro do Transporte, o Renan Filho, do MDB lá de Alagoas. O ministro da Fazenda, né? É semelhante ao ministro da Economia. Já que nós estamos na aula de Economia, nós não podemos esquecê-lo. Fernando Haddad, que já foi ministro da Educação também. Hoje, quem é o atual ministro da Educação? Camilo Santana, ex-governador lá do Ceará.
Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Meio Ambiente, poxa, Marina Silva, gente. Tu não pode errar uma questão dessa na tua prova. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O da Agricultura, Carlos Fávaro, lá do Paraná, do PSD. Então você tem que ter um mínimo de noção desses nomes e desses cargos. Faz uma anotaçãozinha aí bacana, fixa no espelho da tua casa, na frente do teu espelho quando fosse pentear, para você nunca esquecer e estar preparado para a sua provinha. Ok? Então nós temos aqui duas questõezinhas marotas. Qual setor econômico brasileiro é responsável pela maior contribuição ao PIB e qual sua principal característica? Então, letra A, agropecuário, letra B, indústria, letra C, serviço, letra D, comércio exterior e letra E, tecnologia. Então, ele fala aqui, né, gente, setor. Então, gente, setor só pode ser um desses três aqui, tá? Agropecuária, indústria ou serviço. Não existe um setor comércio exterior. Não existe um setor de tecnologia aqui quando nós falamos nesses âmbitos econômicos. Estamos falando desses três grupos econômicos, tá? Então, gente, qual teve maior participação no PIB? Eu já te mostrei aqui através do gráfico. Então, nós temos aqui a alternativa letra C, setor de serviços, né? Foi o majoritário aqui na participação, com forte influência do comércio, turismo e tecnologia. Então, a tecnologia está dentro do setor de serviço, né? Então, está gerando muita grana e muita riqueza para o Brasil nos últimos anos. Segunda questão, gente. A segunda questão, gente, é uma questão antiga, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês perceberem como uma prova, por exemplo, de nível médio, de nível superior, pode aparecer para você que vai fazer aí a prova da Fundação Setup. Então diz aí a segunda questão. Aumentar impostos sobre cigarro diminui a morte de crianças. A equipe do epidemiologista Philippes, não sei das quantas, do Imperial College de London, na Inglaterra, comparou as taxas de mortalidade infantil de 23 países da União Europeia entre 2004 e 2014 aos preços nascimentos. Preços de nascimentos, está estranho isso, mas tudo bem. Em 2014, na relação de preço e nascimento, tá certo, caiu para 3,5. O estudo foi divulgado na última edição da publicação científica JAMA Pediatrics, fonte portal ORM, data de acesso 21/9/2017. Filho de Deus, tá? Tu tem que saber isso daqui, tu tem que ler, perdão. Tu tem que ler a fonte, tá? Eu falei isso na primeira aula e falo novamente. Tu tem que ler essa paradinha aqui, tá? Isso te ajuda. Aqui não ajudou tanto, né? Mas você se situa no tempo histórico, né? Qual o momento da reportagem? Analise as alternativas seguintes sobre a reportagem, marque a alternativa errada. Então, a errada, gente, como já mostrei aqui, é a letra B, né? Então, você vai lendo aqui, você não tem noção aqui de alguns valores, muitas das vezes, de alguns dados, mas você interpreta, você lê com calma, né? Ele poderia colocar aqui, o cigarro ele promove a morte de 19 milhões de pessoas na América do Sul. O cigarro ele promove a morte. Professor, eu não sei esse dado, mas tu vai lendo com calma. E aí tu vai ler, gente, uma das alternativas que são extremamente absurdas. Uma delas vai ser absurda, né? Tá aqui, olha. Para conseguir esse efeito, os governos diminuem os impostos cobrados pelos produtos, uma medida que não costuma ser muito bem vista entre a população e as empresas do setor.
mas que estudos já mostraram ser altamente eficaz. Gente, preste atenção. Olha o que nós acabamos de ler aqui. Olha como tu tem que ler o texto com atenção. Aqui está dizendo, olha, aumentar impostos sobre o cigarro diminui mortes. Aqui ele usa a palavra o que? Diminuir. Então, o que está errado aqui, de bate pronto, é diminuir. Beleza, galera? Então é isso. Tem que ler com calma, tem que ler com carinho. Você não tem que ficar nervoso na hora da sua prova. E com certeza você vai ter sucesso e tomar muita Heineken e vai ser funcionário público. Valeu, galerinha. É isso. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Até a próxima. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Fui!